Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar então a aula 5 aí, começando então com o interrogatório do réu, tá? O interrogatório, ele vai estar previsto lá no artigo 185 do CPP, tá? Vou ler para vocês aqui, daí a gente começa a ver as características do interrogatório, tá? 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária no curso do processo penal será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado. Pausa. Por que que o código, ele traz pra gente 185 que o acusado que comparecer no curso do processo? Por quê? Porque muitas vezes, gente, isso daqui é um mandamento autorizador de que o réu possa ser interrogado a qualquer momento, tá? Mas por quê? Isso porque quando ele não é encontrado. Então, assim, é aquele caso do revel quase, tá? Quando ele chega, ele recebe o processo no estado em que se encontra. Nesse caso, quando ele surgir no processo, quando ele aparecer, ele vai ser interrogado, tá? Porém, vamos supor que o réu ele é encontrado desde o início do processo, tá? Desde quando tá investigando, ele nunca sumiu, sabe onde ele tá, ele é citado, tudo certinho, tá? Então, assim, ele vai se submeter a uma regra específica daí que tá prevista no 400, tá? No artigo 400 do Código de Processo Penal, tá? Então, lá no parágrafo 1º diz assim: o interrogatório do réu preso será realizado em sala própria, no estabelecimento em que estiver recolhido, desde que estejam garantidas a segurança do juiz, do membro do Ministério Público e dos auxiliares de justiça, bem como a presença do defensor e a publicidade do ato, tá? Aqui, gente, a gente tem que ter em mente que o réu preso, ele vai ser escoltado até o dia da audiência, tá? É raríssimo ele ser ouvido no estabelecimento prisional, tá? Então, ele vai ser ouvido, ele vai ser escoltado, vai ser destacado uma equipe da PM para pegar esse cara lá no presídio ou essa mulher e levar para a audiência dele, pro dia e horário da audiência, tá? Essa é a prática, tá? Parágrafo 2º. Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades: 1. Prevenir risco à segurança pública quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que por outra razão possa fugir durante o deslocamento. Isso é bem sério, né? Isso é possível. 2. Inciso 2. Viabilizar a participação do réu no referido ato processual quando haja relevante dificuldade para o seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal. 3. Impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível recolher o depoimento destas por videoconferência. 4. Responder à gravíssima questão de ordem pública. Vai ser linchado, né? A população vai pegar esse cara, vai invadir o fórum, tá? Aí seria uma das hipóteses. Parágrafo 3º. Da decisão que determinar a realização do interrogatório por videoconferência, as partes serão intimadas com 10 dias de antecedência. Isso é nulidade relativa, tá? Tem que ser intimado. Antes do interrogatório por videoconferência, o preso poderá acompanhar pelo mesmo sistema tecnológico a realização de todos os atos da audiência única de instrução e julgamento, que tratam os artigos 400, 411 e 531 do Código de Processo Penal, tá? Então, ele tem que saber do que ele está sendo acusado, o que as pessoas estão falando dele, o que as testemunhas e a vítima está falando dele, né? Porque, como eu já disse, o réu se defende dos fatos, não do direito, tá? Parágrafo 5º. Em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia
e reservada com o seu defensor. Se realizado por videoconferência, fica também garantido o acesso a canais telefônicos reservados para a comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do fórum e entre este e o preso, tá? Então tem que ter o defensor na sala de audiência e o defensor no presídio, tá? Parágrafo 6º. A sala reservada no estabelecimento prisional para a realização de atos processuais por sistema de videoconferência será fiscalizada pelos corregedores e pelo juiz de cada causa, como também pelo Ministério Público e pela Ordem dos Advogados, tá? Parágrafo 7º. Será requisitada a apresentação do réu preso em juízo nas hipóteses em que o interrogatório não se realizar na forma prevista no parágrafo 1 e parágrafo 2º. Então, veja, parágrafo 7º traz pra gente o que eu disse, a prática, tá? Essa é a prática, tá? Parágrafo 8º. Aplica-se o disposto nos parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º deste artigo, no que couber a realização de outros atos processuais que dependam da participação de pessoas que esteja presa. Pessoa que esteja presa, como a cariação, reconhecimento de pessoas e coisas, e inquirição de testemunha ou tomada de declaração do ofendido, tá? Parágrafo 9º, na hipótese do parágrafo 8º deste artigo, que é o que a gente acabou de ler, fica garantido o acompanhamento do ato processual pelo acusado e seu defensor, né? Então, se for ouvir uma outra testemunha, ou um corréu, ou um partícipe, o réu que está sendo julgado vai ter que ter acesso a esse depoimento, tá? Parágrafo 10. Do interrogatório deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e contato do eventual responsável pelo cuidado dos filhos, indicado pela pessoa presa, tá? Isso é uma garantia do réu também. Vamos lá, gente. Então, o interrogatório, ele é um ato de autodefesa, tá? Então, por meio do direito... por meio do seu direito de audiência. Existem três posições sobre a natureza do interrogatório. É meio de prova, tá? Porque o CPP coloca entre os meios de prova. É um meio de defesa, mais especificamente de autodefesa, diante do direito ao silêncio do acusado, assegurado constitucionalmente no artigo 5º, inciso 63, tá? E tem natureza mista, sendo tanto um meio de defesa quanto um meio de prova. Por quê, gente? Vamos supor que nesse momento do interrogatório o réu confesse, tá? E existam outros elementos de prova que indiquem ser ele o autor do crime, tá? Isso vai ser prova, tá? E vai ser meio de prova prevista no CPP daí, tá? Por isso ele é tido como meio de prova. Se o acusado pode se calar, então ele não responde a nenhuma pergunta. O interrogatório não pode ser visto como meio de prova, posto que não se destina a fornecer elementos de convicção para o juiz. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que se o réu ficar calado, que é um direito constitucional dele, tá? Ele não vai oferecer nenhum elemento de prova. Então, o juiz não pode pegar isso e usar contra ele, tá? O direito constitucional da pessoa de se manter calada, se manter em silêncio, de não produzir prova contra si, é um direito que não pode ser invertido e usado contra o réu nesse momento, tá? Então, se o acusado mentir também, a mentira é um meio de defesa, ele não pode ser prejudicado, porque é um direito dele mentir, tentar se esquivar daquelas acusações. Porém, se ele mentir que cometeu o crime e ele não cometeu, isso é uma tipificação diversa, tá? Então, ele vai responder por outro crime daí, que é autoacusação falsa, lá prevista no 342 do Código Penal. Isso geralmente acontece em organização criminosa, né? Então, eles querem proteger o chefão e eles dizem que cometeram um crime, né? Assumir a bronca, né? Então, isso é também uma possibilidade aí, só que daí nesse caso ele não vai ser isento de pena, inclusive ele vai incorrer em outro tipo penal, né? Então, o parágrafo 5º do 185, gente, que é o que a gente tá tratando, vai falar
vai falar que em qualquer das hipóteses de modalidade de interrogatório, o juiz ele tem que garantir ao réu uma entrevista prévia com o seu defensor, tá? Para eles conversarem, não é o instruir o réu ao que falar. Muitas vezes o advogado vai falar para ele, ó, vai ser ouvido tal testemunha, a vítima tá aí, a vítima sobreviveu, às vezes o réu, uma tentativa de homicídio, o réu nem sabe que a vítima sobreviveu, né? Não é nem homicídio consumado, é tentativa. Então, assim, tem várias coisas que a pessoa vai acabar tomando conhecimento nesse momento prévio, e ainda mais se o cara estava preso. A partir do momento em que a pessoa entra no sistema carcerário, ele não tem mais informação de nada, né? Ele não consegue ter contato com mais ninguém, raramente por meio de carta com familiar, tá? Ou uma vez ou outra com um advogado que vai até lá, tá? Então, é bem complicado, tá? Então, essa entrevista prévia, ela é essencial para a pessoa ter mínimo de noção ali do que ele vai falar, né? O que ele vai falar daqueles fatos que aconteceram, tá? Então, as características, gente, do interrogatório, ele tem características próprias, tá? Isso vai para vocês no material de apoio, tá? Nas apostilas. Eu tô dando uma arrumada nela, porque essa apostila eu fiz no semestre passado, em agosto, mais ou menos, do ano passado, e a gente já tem alterações, né? Então, tem a lei de abuso de autoridade, que a antiga lei de abuso de autoridade foi totalmente revogada. Então, ela tinha uma previsão específica ali nessa lei de interrogatório, que não vale mais, tá? Então, a gente tem uma lei nova de setembro de 2019, né? Promulgada aí pelo presidente, pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que não é mais ministro, né? Baita tiro no pé, mas enfim. Então, as características aí, é um ato personalíssimo, só pode ser praticado pelo réu, não pode ser praticado por mandato, por procuração, não, é só ele que pode, tá? Nem por um procurador. A única hipótese em que vai ser feita por uma pessoa, pelo procurador, é o caso de pessoa jurídica, quando se trata de crime ambiental, lembrem sempre, tá? Só um caso de crime ambiental. Aí vai ser a pessoa jurídica por meio do seu representante legal que vai prestar depoimento, tá? Então, o ato, ele é um ato judicial, judicialidade desse ato, né? Ele só pode ser feito perante o juiz, o interrogatório, não pode ser feito lá perante um assessor, perante um funcionário da justiça, um servidor, tá? Não pode. Não confundam com as audiências de conciliação, tá? A audiência de conciliação da justiça civil, daí do civil, é feita por conciliadores, geralmente serventuários da justiça, tá? Isso não tem nada a ver, tá? Então, não confundam uma coisa com a outra. Interrogatório, processo penal, só pode ocorrer perante o juiz, tá? Aí o juiz ainda não chegou na sala e estão fazendo pergunta para o réu. Totalmente errado, indevido, arbitrário, né? Não pode, tá bom? Oralidade, o ato ele tem que ser oral, tá? Salvo nos casos de acusado surdo e mudo, que daí tem que ter um intérprete, tá? Ou por meio escrito, tá bom? Aí tem essa escusa, senão não teria como. Mas a regra daí, nesse caso, surdo e mudo seriam por escrito, tá? Caso ele não saiba ler e escrever, aí tem o intérprete também que vai poder auxiliar, tá? Mas a regra acusado, réu, né, normal, sem nenhuma necessidade especial, oralmente, né, perguntou, tem que responder para o juízo ali as perguntas que estão sendo feitas, tá? Pode ser feita a qualquer momento, né, a previsão do caput do 185, mas é aquela hipótese em que o réu aparece no curso do processo, então ele vai ser ouvido, ele não vai deixar de ser ouvido, tá? Agora, a regra é a prevista no artigo 400 daí, tá? Tem que ser sempre realizado na ordem que tá prevista lá no artigo 400, que a gente já vai tratar agora, tá? Tem mais uma característica aqui que é o da obrigatoriedade, tá? A oportunização do réu falar, ela é obrigatória, tem que ser oportunizada, tá? O réu tem que ter o direito de falar, de se autodefender. Isso é uma garantia
constitucional, tá? Porém, existe até, eu separei aqui um artigo que tá no Conjur do professor Auri Lopes com o Alexandre Moraes da Rosa, são dois maravilhosos penalistas, né? Não tem nem como criminalistas, né? Não tem nem como a gente dizer ao contrário, que eles vão tratar um pouquinho disso pra gente. Eu vou colocar no rodapé do material daí pra vocês poderem ler na íntegra, tá bom? Já voltamos aqui então com o segundo bloco.